E este dia de sábado vai terminar muito, muito bem aqui na Vibe Mundial, porque estamos juntinhos, conectados no Portal da Cura. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, flores dessa linda tarde de sábado, ao nosso programa que acontece todos os sábados, das 5 às 6 da tarde, ao vivo, quando eu não dou aquelas escapadinhas, né, Jean? É isso aí. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com um convidado muito querido, porque a ideia do programa é justamente essa, trazer outras vozes, outras experiências de vidas ou profissionais que vivenciaram as práticas integrativas e terapias naturais para dividir a sua história de vida ou a sua história e experiência profissional e ajudar a gente a enxergar um pouquinho mais os caminhos que são possíveis de ser vividos com mais clareza e muito mais harmonia. Então, todos os sábados com alegria, eu falo sobre a possibilidade de, através de reflexões, nós gerarmos momentos mais leves e transformadores. Aqui nesse sábado, então, eu vou falar de método Kovačić, esse tratamento natural que eu tenho a honra, o prazer de falar muitos dos meus sábados com vocês, que é um tratamento destinado aos pacientes com câncer. Há 2 sábados atrás, eu estive com o J. Selim aqui, meu pai, um grande mestre a mim e a todos os pacientes e terapeutas que trabalham conosco, não só nos locais de atendimento aos pacientes, mas também na Associação Estevão e Maria Kovačić. Mas há 1 ano atrás, também no mês de novembro, eu estive aqui com este convidado de hoje, que é o Ricardo. Agora você vai ter que me falar sobre o nome, porque eu ia fazer a mesma gafe do ano passado. Barqueta. É isso aí, Ricardo Barqueta. Ele vai dividir aqui a experiência de vida dele, que foi, né, através da doença câncer, ter vivido o método Kovačić, mas também ele vai contar bastante da experiência mais recente aí, de mais de 1 ano, possivelmente, atendendo os pacientes como terapeuta, como voluntário. Uma das coisas gostosas, né, o que eu acredito que as práticas integrativas e terapias naturais nos ajudam, não só, e vai muito além de ter uma cura física, uma cura emocional, né? Mas ela permite que a gente, uma vez que se restabeleça a saúde, restabeleça o equilíbrio, que a gente possa procurar novos caminhos de se viver, novos hábitos. E é muito gostoso quando a gente aproveita, né, essa oportunidade de ter, né, a vida e a saúde para dedicar algum tempo nosso ao nosso irmão, ao próximo. Eu acho que é muito edificante quando a gente consegue ter essa prática de empatia com o próximo e descobrir verdades da nossa vida através de compreender a experiência e dor alheia, né? Muito se falava antigamente que a gente às vezes aprende pela dor ou pelo amor. A dor, ela pode sim acontecer, sofrimento eu sempre falo que é opcional, mas se nós pudermos aprender com o amor nessa vida, vai ser muito melhor, né, turma? Então, a gente vai falar de método Kovačić, sim, mais um sábado juntos, vamos falar de tratamento natural para o câncer. E antes de começar esse papo com o Ricardo, eu queria fazer aqueles convitinhos de todos os sábados, que é super importante, não só para o programa continuar vivo aqui, mas também para eu poder conseguir dar, como posso falar, a atenção devida a vocês ao longo da semana, porque alguns ouvintes escrevem para saber mais sobre o método, ou para saber de outras práticas integrativas, ou também para dar sugestões para o nosso programa. Então, anote já o meu telefone e os canais sociais aí do Pati Kovačić, para a gente seguir se falando, assim como da associação. Caso você esteja passando pela doença câncer ou acompanhando alguém que vive essa doença ou tenha empatia por este cenário, vocês acessarem e poderem não só ter maior nível, né, e qualidade de conteúdo, mas também poder conversar com esses locais e terapeutas que trabalham com essa prática. O meu telefone é de São Paulo, então o DDD é 11, é 95595 5465, 955955465. E se você estiver acompanhando o programa aí na rádio, nas ondas da Vibe, e quiser participar ao vivo através do telefone conosco, o telefone da Vibe é 31710221 ou 3262-4490. O Kovačić, a gente fala rapidinho aqui, mas eu vou soletrar para vocês, é K-O-V-A-C-S-I-K. Através desse nome, dando aí uma pesquisada no Google, vocês vão encontrar muitos materiais, mas lógico, é importante vocês verem também os materiais oficiais. Vocês podem encontrar no meu canal do YouTube e também da associação. Então, o Pati Kovačić, eu estou no YouTube, estou no Facebook e no Instagram, podem me escrever lá durante a semana. Se tiver dificuldade de encontrar algum link, eu envio para vocês também pelo WhatsApp. E o Instagram não, a página da associação Estevão e Maria Kovačić é www.aemk.org.br. Então, é aemk.org.br.
É isso aí. Lá vocês vão encontrar todos os locais de atendimento por país, estado, cidade e o meio de contato que o terapeuta e o local escolheu. Então, por vezes pode ser um WhatsApp, por vezes um e-mail, telefone fixo. Então, eu digo para vocês tentarem, procurarem um local mais próximo e também terem um pouquinho de paciência aguardando o retorno desses terapeutas. Agora, sem mais delongas, eu vou aqui introduzir e trazer a voz do nosso amigo para falar um pouquinho mais sobre o método, mas através da sua visão junto comigo, Ricardo. Então, seja muito bem-vindo, Turri. Boa tarde a todos, bom estar aqui com você de novo. O ano passado foi, acho que, por coincidência, o mesmo mês. Meu, maravilhoso essa coincidência. Acabei vindo de novo no mesmo mês. E tô aqui para ajudar. E é engraçado, já lembrando nisso, o ano passado eu lembro que quando eu vim aqui, depois de um tempo, teve um rapaz que acabou indo lá no ponto, que eu ajudo a atender no ponto da Santa Cruz, e falou que tinha ouvido sobre o meu caso, tinha se identificado. Então é bom a gente ver também que com a rádio a gente consegue atingir. Às vezes a pessoa, né, também nem sabe que tem esse outro meio, e a pessoa foi lá e depois, como eu vou explicar mais para frente, mas eu lá no ponto da Santa Cruz eu faço os 3 primeiros atendimentos, então eu acabo não acompanhando o final, que daí acaba indo para o outro pessoal, mas eu vejo já uma boa, dá para ver em alguns pacientes já melhora logo no começo ali de sono, algumas coisas que depois a gente vai falando aí que dá para notar logo no começo. Então você não vê a parte boa, né? A parte boa da alta que você já viveu exatamente, também. Eu ainda falo com a minha mulher exatamente isso, falo, antigamente eu via até o fim, que eu acho que eu tô uns 2 anos ajudando lá, e no começo eu via até o fim. Agora, como eu faço só os 3 primeiros atendimentos, a parte boa da alta, depois do final de um ano, eu não vejo, mas tudo bem. Importante é a pessoa sair bem, né? Justamente, e levar algum efeito positivo daquele trabalho, né? Eu vou comentar sobre isso, mas gente, vamos comentar sobre isso. O que acontece? O Turri tá falando sobre o atendimento e apagou. E aí quando teve a pandemia, a gente comentou bem rápido quando o JC esteve aqui 2 semanas atrás. O primeiro passo da pandemia, a gente precisou parar de atender os pacientes, porque boa parte dos pacientes com câncer, eles têm uma imunidade muito baixa, né? Então nós não poderíamos expor os pacientes, mas também nós não tínhamos trabalhadores que estariam, né, dispostos a estar ali na linha de frente ali, né? Boa parte dos trabalhadores tem uma idade um pouco mais avançada e estavam cuidando dos seus familiares. Então, a primeira coisa que a gente fez foi mudar o horário, o dia de atendimento, onde o Jota atendeu alguns meses sozinho, dando só o primeiro atendimento, introduzindo o paciente ao tratamento, e mais pra frente voltaram alguns outros terapeutas e você pôde iniciar conosco. Foi quando você chamou. Para quem não sabe, acho que até falar um pouquinho da minha história só. Eu, em 2018, eu tive um câncer de testículo e assim, sempre fui muito próximo da família, mas nunca tinha, eu sempre lembrava que a família fazia um tratamento, mas não sabia... A família Kovacic, tá, gente? Isso, senão a eles vão achar família que você é desgarrado da sua família. Não a minha família, Kovacic. Mas sempre fui muito próximo. Meu avô, quando teve isso, quando eu tinha acho que 6, 7 anos, ele já foi tratado pela família Kovacic, que ele teve um câncer de língua e também cicatrizou, praticamente fechou, se curou ali. Só que eu sempre ia, frequentava a casa, mas não sabia o que era. Aí quando eu tive o câncer, daí, é aquele baque, você toma um susto, fala, pronto, minha vida acabou ali. Que ano que foi? Foi em 2018. Daí eu fiquei muito abalado ali naquele começo, mas daí minha mãe que um dia falou, por que você não vai no Kovacic? Falei, e daí eu não sabia, esse que é o ponto. Às vezes também a gente, por mais que eu estivesse próximo, eu não sabia em que ponto eu podia ser atendido. Se era, depois de fazer rádio, de químio, a qualquer momento que descobre. Então, sim, hoje em dia eu vejo que é isso. Para você poder utilizar o método, é só você ter um diagnóstico de câncer. Então, não necessariamente, não importa o momento que você esteja. E foi justamente o que aconteceu. Eu não tinha feito nem rádio, nem químio, nem cirurgia, nem nada, e comecei o método. Então, para mim foi sensacional. Eu consegui... E que tipo de câncer que você teve? No testículo, e assim, acho que depois de 15 dias que eu descobri, eu acho que eu já comecei o tratamento. Então, para mim foi... Hoje eu lembro como se fosse uma gripe. Para mim passou, que eu nem vi. Foi muito simples, graças a Deus, né? E você falou uma coisa que é importante, que muitas das perguntas que a gente recebe é baseado nisso. Em que momento que eu tenho que começar o tratamento? Né? Porque... Como eu posso ser atendida, né? A doença, quando você recebe normalmente, pelo que a gente
tem de experiência, quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela fica assustada, né? Mas muitas vezes as pessoas recebem mais avançado e acham que só tem alguma efetividade quando as doenças estão avançadas. E, na verdade, pelo contrário, assim que você, ou investigando, assim que você descobre, se você der início a um tratamento natural ou ao método Kovacic, aumenta a possibilidade do organismo reagir de uma forma positiva. O que eu vejo hoje ajudando lá como terapeuta é exatamente isso. Quanto antes a pessoa vier, melhor. Então, assim, não tem momento. O momento, eu acho que quando você descobrir, se infelizmente você descobrir e tiver essa notícia, você tem que procurar logo no começo, que quanto antes você for, fica mais fácil o tratamento. Assim, você consegue ter, acho que, resultados muito melhores porque a gente vê, né? Mas, independente também, acho que tem gente que é justamente ao contrário. Acha que está um estado muito avançado, não vai adiantar. Eu acho que não. Se você descobriu, acho que você tem que, independente do estágio, do momento que esteja, porque o que a gente acompanha diariamente sempre vai ajudar você em algum ponto. Justamente. Quando as pessoas costumam, quando elas chegam no ponto de atendimento com a doença mais avançada, elas também já vêm com, eu falo, tem um caminho, a trajetória da doença e o caminho, a trajetória dos tratamentos. Então, o corpo não está só mais padecendo da doença em si. Tem algumas questões de tratamentos feitos que eles prejudicam mais ainda, né, a força e a vitalidade do organismo para reagir. Então, lógico que a gente tem o foco em cuidar de câncer, mas muitas vezes, quando a pessoa chega nesse estágio mais avançado da doença e também dos tratamentos, acaba que vai amenizando os efeitos colaterais dos tratamentos e, de certa forma, traz pelo menos os primeiros benefícios, que é o alívio da dor física, né? É restabelecer uma alimentação, né, aceita pelo organismo, é permitir que o organismo receba também as medicações, né? Teve, acho que foi, não faz muito tempo, foi uns 2 meses atrás, que foi eu não esqueço a palavra que a paciente, a assistida falou para mim. Ela falou, nossa, ela passou a primeira vez e ela sentia muita dor e não dormia bem. Daí eu lembro que na semana seguinte ela falou, foi a melhor noite de sono da minha vida depois que ela passou. Que a gente fazendo o tratamento, a gente vê que um dos primeiros sinais que a gente consegue notar justamente, às vezes o sono melhorar, a alimentação, você ter um pouco mais de apetite, dores diminuir. Então essas coisas são mais perceptíveis no começo, para depois a gente ver outras evoluções, né? Então, justamente. É justamente o que eu acabo pegando nas 3 primeiras atendimentos ali, que a gente faz o primeiro atendimento e depois 3 semanas seguidas semanalmente. Eu não concluí, né? Os ouvintes comecei a falar, então nessa diferença aí de voltar a equipe, voltar a atender, acabou que a gente pegou o horário original e deixou o Turri, né, Jota, Emília, alguns voluntários fazendo só o primeiro mês, que é o primeiro mês mais importante de orientações do tratamento, e os retornos para completar um ano. Afinal, uma vez que você inicia o tratamento, você tem 3 aplicações com intervalo de 1 semana e depois 1 por mês até completar um ano. E essa finalização do tratamento até sua alta acontece num dia diferente, num horário diferente, com uma turma que está ali habilitada e retornou a atender agora há menos de 1 ano. Mas você ia falar alguma coisa? Como você pega os 3 primeiros encontros, primeiras visitas? Os primeiros pontos que eu acabo conseguindo notar é justamente isso, né? Porque assim, o assistido ali, ele começa a levar os exames depois com o tempo que vai tendo. Então, acho que a outra turma ali que pega mensalmente acaba pegando, como no ano passado eu pegava, você começa a ver alguns outros benefícios já em termos do tumor em si e outras coisas. Mas no começo, geralmente, o que eu pego sempre é isso. Diminuição de dor e o sono melhor. Acaba que tem gente que chega muito sem apetite, mas são, pelo menos que eu vejo, não são muitos casos assim. Mas dor e sono é uma das coisas que eu vejo que o pessoal sempre ali logo no começo já começa a se beneficiar. Isso é bem bacana de ouvir, que acaba virando rotineiro. A pessoa fala, é gostoso de ouvir que a pessoa fala toda alegre, mas pra gente já é um pouco até que normal, graças a Deus. Mas já é uma coisa que a gente acaba vendo rotineiramente ali, esses benefícios. E quando se mostra assim, essa evolução rápida no começo, a gente vê que existe uma grande possibilidade de estar caminhando, né, pro destino onde a gente deseja. Mas é claro que mais uma vez, né, eu sempre falo aqui também sobre a questão de responsabilidade e comprometimento, porque quando você começa a fazer um tratamento natural, ou qualquer tratamento na área da saúde, né, ouvintes, você precisa dar o tempo de resposta e reação. Então, uma das coisas que norteiam se o seu tratamento está sendo corretamente aplicado ou não é a melhora do paciente, porque para nós, a nossa experiência, é claro que haverá a melhora. Só que a gente começa a pegar
possíveis falhas a partir de algumas semanas. Então já não é mais na Exatamente, porque o não é mais tratamento consiste em 2 pontos. É justamente o que o Jota fala muito. A pessoa, acho que se ela decidiu ir a fazer o tratamento Covatic, ela tem que dar a mesma atenção que ela dá para um tratamento que ela está passando, seja por onde for, para o Covatic. Eu acho que tem que, assim, você está fazendo, dê a mesma atenção no sentido do que a gente faz a nossa parte no dia do ponto de atendimento, que é a energização com os metais, mas tem um outro ponto que ela tem que fazer o uso do isolante, que é a proteção dentro da casa dela. Então, não adianta a gente fazer a nossa parte e ela não fizer certa outra parte, não vai ter resultado. Então, é justamente isso que a gente fica em cima, pelo menos ali nas 4 primeiras sessões, de acompanhando se a pessoa está certa. E se a gente começa a ver essas melhoras, a gente já tem uma boa noção que está indo para o caminho certo. A pessoa está fazendo o que deveria ser feito. Então, e o desafio que você falou de chamar a atenção nesses primeiros meses, o desafio eu acho que é entender a simplicidade do que envolve esse tratamento, né? Desde a teoria do Estevão até a aplicação em si, né? Mais uma vez, as pessoas chegam ali, né, assustadas ou desejando muito uma melhora, um caminho rápido, e o caminho não é rápido, mas ele é certo se você prestar atenção nos detalhes e efetivar o atendimento em si. E aí eu tô falando nesse ponto porque a gente fala muito do isolante, que é uma ferramenta super importante desenvolvida pelo Estevão e que deve ser feita em casa, que é a parte primordial, e essa parte mais interessante e gostosa de se fazer, que é a aplicação dos metais, que é a energização, que a gente fala, da devolução da vitalidade para o organismo, são essas visitas no ponto de atendimento. Então, toda vez que a gente está com a pessoa no ponto de atendimento, orienta ela sobre como deve ser feito, a gente reza que ela vá para casa e use o isolante, porque, entenda a teoria e aplique ela, né? Às vezes ela pensa, estou fazendo aqui, pronto, já estou sendo tratado, e esquece em casa. E não, a gente fala, tanto a energização como o isolante, os dois têm a mesma importância, porque não adianta nada você fazer a energização com os metais e você voltar à radiação, voltar ao ponto ali que te fez adoecer. Então, não vai resolver o que a gente está fazendo. Então, é a mesma importância dos dois lados, lá e em casa. Já, no segundo bloco, a gente estica um pouquinho mais sobre a questão de teoria, o que é esse isolante, ouvintes, como que funciona esse tratamento, mas eu queria, antes de terminar esse bloco, ainda voltar para a sua história. Na verdade, a gente está falando aqui sobre logo descobrir ou quando o paciente chega com a doença avançada. Você teve a possibilidade de alguns meses de incômodo, mas assim que você descobriu, né, alguém lembrou você sobre o tratamento, você iniciou em 10, no máximo em 2 semanas você já estava ali sendo assistido por alguém, sendo direcionado nessa prática. Agora, Turri, com relação à parte clínica e médica, quais foram os passos com a sua manifestação de câncer na próstata? O que foi feito? Só para a gente deixar claro para as pessoas que não só pela doença, mas mais uma vez, você entrega essa vitalidade para o organismo, ele consegue reagir de formas positivas e, lógico, inesperadas, como uma cirurgia mais tranquila, aceitação de uma medicação sem efeito colateral. Na realidade, o meu foi de testículo. Você falou próstata, mas... desculpa, é testículo, é verdade. É que a gente falou do mês de novembro, eu tô com próstata na cabeça. Mas é bom, então, aproveitando um pouco, a gente se fala muito hoje em dia, assim, a gente fala bastante de câncer de mama e de próstata, mas testículo também, eu sei que, não sei em números, mas às vezes acaba não sendo tão conhecido. Mas eu lembro que o médico me falou uma coisa depois de tudo tinha passado, e é verdade, assim, a gente ouve muito falar de próstata, depois dos 40 aí, fazer o exame, mas o testículo, a mulher sempre às vezes acaba palpando o seio para ver se tem algum caroço, e o homem nunca faz. Você nunca acaba ficando apalpando o testículo para ver se tem alguma coisa. Sim. E justamente, dá para você assim, perceber e pegar logo no começo nesse sentido. Se você apalpar e sentir algum caroço, alguma coisa que esteja um pouquinho fora do normal, mais duro, procura somente um urologista, porque foi o que ele falou. É a maneira de você descobrir, depois você vai fazer ultrassom, outras coisas, mas é a maneira de você descobrir. Então, a gente acaba não fazendo. Então, se o homem começa também a fazer, às vezes, isso, a gente consegue pegar logo no começo, se aparecer alguma coisa. Quem me lembrou do mês especial foi sua esposa. E eu vejo que existe muito, assim, essa questão de auxiliar nessa parceria, né, dos cônjuges, auxiliar em lembrar sobre a questão de avaliação e retorno ao médico, né? Mês passado, em outubro, a gente falou sobre o câncer de mama. E, na verdade, a gente fala de câncer de mama, a gente pensa em câncer da mulher como um todo. E, lógico que falam muito sobre prevenção nesses meses. Mas, na verdade, é um incentivo a você investigar
a sua saúde, ver se você tá bem ou não tá bem. E esse mês, eu tô com próstata na cabeça porque é o mês que a gente lembra da próstata, mas lembra de câncer no homem como um todo. Geral, né? E é um mês que a gente incentiva e convida as pessoas a procurar um médico e lembrar, né, quando foi a última vez, se foi, já foi, nunca foi. E homem é um pouco mais resistente, né, do que mulher. Então, existe essa brincadeira que mulher tem mais... Tá tudo em estatísticas, tá, gente? Mas eu vou falar na brincadeira. A brincadeira é que mulher normalmente tem mais câncer que homem. Mas, na verdade, é porque mulher vai mais no médico e descobre antes do que o homem. Voltando no que você falou, até como foi o meu, eu descobri isso também. Eu nunca não ia fazer exame nem nada. Mas foi uma vez que eu fui tirar, acho que a calça jeans, bati e ficou doendo. Daí eu achei estranho, mas foi leve, ficou doendo, depois continuou doendo. E homem foi deixando doer, né? Você vai deixando, vai passando. Falei, tá, acho que já passou bastante tempo aí com essa dor. Daí eu fui descobrir. Então, é isso. Eu também não iria descobrir se eu não tivesse batido. Entendeu? Então, assim, aí depois que eu recebi a notícia, assim, uma das coisas que eu sentia bastante era a dor, até no andar, no caminhar, eu sentia bastante dor. E com o tratamento foi uma das coisas que eu comecei a perceber. Eu fiz no dia seguinte a dor já tinha diminuído muito. Aí depois da segunda sessão, praticamente, eu já não sentia mais dor numa região que estava doendo muito. Sim. Daí eu lembro que eu acho que consegui fazer umas 3 ou 4 sessões. Daí depois eu fiz um ultrassom, que a gente viu o tamanho que tava. Depois de umas 4 sessões, o médico falou, provavelmente já deve ter aumentado bem, tudo. Eu fiz outro, e como eu já estava no tratamento, ele não tinha aumentado nada. Então, assim, ele até estranhou um pouco disso, de não ter aumentado, mas eu já sabia o porquê não estava aumentando. Só que daí, pelo tamanho que estava, a gente resolveu fazer a cirurgia, mas foi bem interessante que eu estava fazendo a cirurgia e eu levei a anestesia, a sedação, tudo, só que no meio da cirurgia eu estava acordado, né? E o médico falou, Ricardo, a gente mandou para análise e foi estranho que a gente não detectou sinal, não deu para identificar se era tumor maligno ou não. Daí ele falou, você que decide, quer fazer a remoção ou não? Eu falei, não quero, doutor, tá aqui, vamos fazer, porque daí ele, para quem não sabe, depois hoje em dia é possível, você coloca um testículo de silicone e fica como se fosse uma prótese ali da feminina do seio. Então, daí eu fiz isso, mas assim, para mim, o que deu a entender é o que também as características do tumor tinha mudado justamente porque eu já estava fazendo o Covatic ali, eu acho que eu já tinha feito umas 4 sessões. E é engraçado, e o médico pergunta para você, bom, como eu não pude confirmar a malignidade, eu estou em dúvida se eu sigo em frente ou não, e você precisa concordar com isso. Ele tem estranheza e para você é uma certeza que você está fazendo a coisa certa. Ele falou o quê? Que assim, todo do caroço no testículo é câncer, não tem tumor no testículo que não seja de câncer, pelo menos o que ele tinha me falado, também não tenho conhecimento. Mas ali não deu muito para aparecer, então eu falei, então a gente comemora, tira, vamos seguir em frente cuidando do resto. Chegamos no final da primeira parte do programa, Turri. Vocês, queridos ouvintes que estiveram conosco até agora, tem aí 5 minutinhos para pegar um chá, café e voltar para seguir esse papo conosco aqui no Portal da Cura, comigo, Paty Kovacic, até às 6 da tarde. Até já! E este dia vai terminar muito, muito, muito bem, porque estamos juntinhos aqui na Vibe Mundial, mais uma vez, esse programa Portal da Cura, que acontece das 5 às 6 da tarde, todos os sábados. Então seja muito bem-vindo, você que conectou na Vibe agora, e seja muito bem-vindo de volta, quem estava conosco já desde o início do programa. Eu, Paty Kovacic, tenho a alegria de receber vocês aqui e terminar essa semana e esse dia sempre com uma conversa mais tranquila, né? Sugerindo reflexões, sugerindo caminhos que podem ajudar, talvez, você a ter uma vida mais harmoniosa. Então, na primeira parte do programa, a gente falou sobre aprender com a dor e com o amor. A dor, ela existe e ela pode acontecer. Já o sofrimento, que é prolongar esse quadro de dor, é uma escolha. E às vezes é uma escolha que você faz sozinho, às vezes tem as influências, mas vamos procurar, né, pessoas, ambientes, informações que nutram a gente e tragam esperança e tragam a possibilidade de encerrar com essa dor, procurar, mais uma vez, como eu falei, um caminho que traga, assim, um resultado diferente, de uma forma harmoniosa, para que a gente possa viver dias mais leves, dias com mais alegria e com maior propósito, né, maior presença na vida. Então, eu, Paty Kovacic, convido vocês para acompanhar a gente até às 6 da tarde,
aqui nessa pegada mais tranquila. E hoje eu tô falando específico sobre o método Kovačić, esse tratamento natural destinado a pacientes com câncer que nos une aqui na Vibe Mundial, nesse programa já há mais de 2 anos. Então, Portal da Cura tem mais de 2 anos e ao longo dos sábados eu trago um pouquinho deste tratamento e aí, pelo menos uma vez por mês eu trago, né, algum terapeuta ou alguém que teve uma experiência de vida, experiência de tratamento dentro do método Kovačić. Hoje eu tô com um amigo que, além de ter vivido o tratamento, ele trabalha como terapeuta já. Aí eu achei que era um pouco mais de 1 ano, ele falou 2 anos, atendendo o pessoal depois da pandemia, ajudando aí a gente a aumentar a possibilidade de ajudar as pessoas com o método Kovačić. E ele está dividindo a história pessoal dele, de um diagnóstico que ele recebeu em 2018 de câncer de testículo, e a gente está aproveitando para falar também sobre desses 2 anos que está trabalhando, lembrar dessa experiência que é o que é receber um paciente, né? Como ele falou, um assistido, assim que ele inicia o tratamento, né? A gente fala sobre as expectativas das pessoas, mas também as nossas expectativas, que é ter uma melhora pronta de alguns aspectos, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com ele, sobre esses aspectos de melhoras, os benefícios, o que a gente espera quando um paciente, uma pessoa, inicia o método Kovačić, e talvez chegar ali na respostinha aqui, de uma pergunta que nos fizeram aqui durante o intervalo, que é como que funciona esse tratamento, né? Na sua simplicidade, como que ele consegue chegar num resultado tão eficiente, tão eficaz para ajudar a pessoa, para ajudar o organismo dela a se recuperar. Antes de a gente iniciar vou retornar nessa conversa, eu queria lembrar vocês que é super importante que vocês sigam aí conectados conosco, não só de sábado aqui nas ondas da Vibe, mas também ao longo da semana comigo, Paty Kovačić no Instagram, eu tô no YouTube com os vídeos aqui dos nossos programas e no Facebook também para a turminha da velha guarda, que eu sei que o pessoal aí do interior principalmente usa bastante o Facebook. Quem tiver dificuldade para acessar os canais digitais ou até mesmo os vídeos, não só do meu canal do YouTube, mas também da associação Esteve Maria Kovačić, eu sempre me disponibilizo a ajudar vocês através do WhatsApp, que eu sei que tem muita gente, principalmente do interior, que gosta de escrever, prefere esse atalho, essa ajuda minha. Então escreve aí tudo que eu vou falar, essas páginas, o meu telefone, e vamos seguir aí conectado. Sugestões de novos programas, por favor, mande aqui para mim, eu vou aceitar com muito carinho também as críticas e os pitacos das minhas ouvintes mais senhoras. O meu telefone é de São Paulo, então o DDD é 11 95595 5465, é 95595 5465. E o telefone da Vibe, se você sentir no coração de falar com a gente ao vivo aqui através do telefone, é 3171-0221 ou 3262-4490. O site da Associação Estevão e Maria Kovačić é www.aemk.org.br. Associação Estevão e Maria Kovačić, aemk.org.br. Lá vocês têm o contato de todos os terapeutas no Brasil e no mundo. Então sejam muito bem-vindos mais uma vez, você que entrou na Vibe Mundial, e vamos seguir essa prosa aqui sobre o método Kovačić, terapia natural para o câncer, e seja muito bem-vindo você também, Turri, de volta aqui ao ar. Legal, com a nossa turminha. Muito bom falar. Eu acho que é interessante, até a gente no intervalo, Renato falou, acho que é bom a gente saber nesse sentido. Isso eu acho que você consegue explicar um pouco melhor de como que é o procedimento. A gente fala tanto ali justamente, melhora a dor, melhora isso e aquilo, mas como que eu acho que essa captação, como que a gente chega nisso, como que isso ajuda o corpo. Eu acho interessante, acho que é uma boa saber mais ou menos o pessoal que como que é o processo. Acho que você consegue até falar um pouco melhor que eu. Vamos falar assim. Eu só quero lembrar antes aqui, Turri, das participações que a gente está tendo no Facebook e no YouTube e no Instagram. Aqui no Instagram, a G Costabelli falou de outra coisa que a gente também conversou no intervalo aqui do nosso programa. Ela falou daquele comentário que a gente fez aqui coletivo sobre ajudar ou estar próximo, né, das pessoas que precisam e respeitar a escolha dos outros. Então a G Costabelli fala aqui, muito verdadeiro o comentário de vocês, né? Alguns conhecidos e familiares e amigos e pessoas que indiquei ao tratamento fizeram e ficaram sadias novamente, e outras simplesmente não foram. Então, ouvintes, o que a gente estava falando no intervalo aqui é sobre respeitar
respeitar a escolha. E o convite que eu faço todos os sábados, e sempre deixo claro, são caminhos que eu trago aqui dentro das práticas integrativas e terapias naturais, são sugestões para vocês encontrarem a afinidade e a possibilidade de melhorar a sua qualidade de vida em um quadro de doença de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais efetiva. Nenhuma verdade absoluta, então eu tenho aqui a minha voz, trago a voz hoje do Ricardo e de outras pessoas para vocês enxergarem, poderem viver, né, ouvir histórias diferentes, pontos de vista diferentes de vida e por si só, procurando mais coerência com as coisas que você acredita e precisa, procurar qual é o caminho que você vai viver. Então, Gê, obrigada pelo seu comentário aqui no nosso Instagram. E aí, bora falar aqui outra coisa que o Turri trouxe, que realmente, Turri, é importante, né? É tão natural pra gente ver o efeito, é tão natural pra gente falar sobre isso, que a produção tocou no ponto certo, né? Mas como que funciona isso, né, ouvintes? Como que a gente consegue encontrar esse resultado tão rápido e tão efetivo? Porque quando a pessoa fica doente, a primeira coisa que ela quer é se livrar daquele tumor, se livrar daquela manifestação que o médico deu o diagnóstico da doença. E ela não tinha reparado que a questão de qualidade de vida ou bem-estar dela já estava muito ausente, estava ausente há muito tempo, né? E uma coisa que eu acho que a pessoa que tem ali, depende, eu sei que tem gente que acaba tendo tumor, alguma coisa que acaba não tendo dor, mas uma coisa que eu passei, eu vejo que muitas pessoas que passam lá têm, justamente que incomoda muito é a dor. A dor, você conseguir diminuir um pouco a dor. Eu sei que às vezes tem gente lá que chega, tem alguns casos que a pessoa chega tomando morfina e a gente vê que ali logo depois dos 3, 4 sessões ela consegue ou reduzir ou tirar totalmente os remédios de dor. Então acho que uma coisa que atrapalha muito a pessoa, além do mental, tudo que ela está passando naquele momento, a dor é uma coisa que é duro de você conviver o dia com dor, né? É fora de sério, né? Fora de sério, imagina uma simples dor de cabeça, uma pessoa que é sadia de alguma forma, já incomoda, imagina você viver uma dor crônica, né, intensa todos os dias e não tem uma medicação que alivie. Mas para responder essa pergunta eu vou ter que falar um pouquinho da pesquisa e da onde, né, o Estevão partiu e aonde ele chegou. Então, o que é isso que a gente vive e acredita até hoje, né? O Estevão, no 1948, mais ou menos ali no final da década de 40, ele começou essa pesquisa para encontrar a origem da doença câncer. Então, ouvintes, ele foi muito claro com o objetivo dele. E graças a Deus ele não parou, mas ele aliviou um pouquinho e trouxe mais conforto para as pessoas quando ele chegou nessa resposta, a origem da doença câncer. Então, segundo Estevão Kovačić e respostas da sua pesquisa, a doença câncer ela se manifesta no organismo da pessoa, então do ser vivo, ou seja, uma pessoa, um animal ou até mesmo a planta, quando fica exposto por muito tempo a esse campo de radiação. Então, o que é essa radiação e o que é esse período de tempo? A radiação são lençóis de água do subsolo que são contaminados especificamente com fezes. Então, a gente está falando de vazamentos, né, que podem aconteceram ou podem acontecer em qualquer momento, em qualquer território, mas até mesmo sobre encanamento. Então, o sistema de esgoto que está presente, sim, nas nossas casas, prédios e locais de trabalho, que é natural, mas quando você permanece acima desse ambiente, então acima desse lençol de água contaminado por fezes ou acima deste esgoto, né, desse caminho, esse ducto de esgoto, acontece que você recebe essa radiação. A radiação é uma vibração natural que a água emite, mas uma vez que ela vibra nessa frequência de contaminação por fezes, ela vibra e irradia numa outra frequência. Ou seja, essa frequência não é mais de vitalidade e de saúde. Com certeza é uma frequência nociva a qualquer ser vivo que ali esteja. E com o passar do tempo, então, qual que é o período? Estevão falava que de 2 a 3 anos, permanecendo todos os dias, pelo menos 2 horas por dia, parado em cima desse campo de radiação, o seu organismo começava a vibrar também nessa frequência. Ou seja, nós seres humanos, que somos, né, aí mais de 80%, 90%, né, dependendo da vida, composto por água, a gente começa a vibrar nessa frequência de câncer. Esse é o ponto. Então, o primeiro passo para você criar um ambiente dentro do organismo que é propício para gerar a doença câncer é você vibrar nessa frequência de não vitalidade, é você vibrar essa frequência nociva
do câncer. A partir daí, acontece um enfraquecimento de todo o sistema, tá, do organismo. Então, pessoas que tinham doenças crônicas, por exemplo, que deixam de ter o controle através de medicação, é um sinal da presença da radiação, entre outras questões. Então, a gente estava falando aqui, né, Torri, de mal-estar, dor. A gente tem também a questão de não aceitação da alimentação ou essa dor que pode se transformar simples, mas que pode se transformar crônica. Tudo isso para a gente é sinal que a presença da radiação já existia. Porém, a gente só consegue ter o diagnóstico médico de câncer uma vez que existe uma doença instalada ali. Então, uma vez que surgiu de fato a manifestação de um tumor em algum local do organismo, uma massa, uma lesão, então uma disfunção bem severa de um organismo, assim a gente consegue chegar nesse diagnóstico. E é lógico que a partir desse diagnóstico, o que é feito de tratamento dentro da medicina é tratar essas manifestações. Então, como que a gente consegue ter essa resposta tão rápida e positiva com relação aos sintomas que o paciente estava vivendo ali, a partir do diagnóstico de câncer, está relacionado ao diagnóstico de câncer e a nós, na nossa visão, esses sintomas que antecediam o diagnóstico médico de câncer já eram sintomas, sinais de que já tinha essa exposição à radiação presente. O que a gente espera, então, é que esses pequenos sintomas, esses pequenos sinais de fragilidade do organismo, eles melhorem com o início do tratamento. Então, eles melhorem a partir do momento que a gente inicia o tratamento e tira o paciente do campo de radiação. Então, a partir do momento, ouvinte, que você se isola desse campo de radiação, você sai do campo de radiação, o organismo já perde aquilo que estava, né, incentivando, que estava alimentando esse padrão de vibração, esse padrão de doença no organismo, tá? Então, isolou o paciente, pronto. Ali encerrou a evolução da doença, porém ela continua ativa. Então, você ainda vai ter aqueles sinais, ainda essas queixas que a gente está pontuando aqui, que são diversas, mas aqui a gente pontua com mais clareza, né, e vivência, que é a dor, por exemplo, né? Aí, a partir do momento que você já interrompeu a evolução da doença, você tem que fazer a outra parte, que é mudar esse padrão vibratório. É você tirar a vitalidade da doença, é você devolver ao organismo a possibilidade de recuperação, né, de regeneração e de eliminação da doença. Então, aí eu falo de eliminação de manifestações já concretas da doença no organismo. E essa parte é a parte mais, que a gente brinca que é a mais fácil, a mais bonita, a mais legal, porque é ir visitando a gente no ponto de atendimento, né? E a pessoa, é isso, pensa, pô, é uma coisa hiper complicada. E não. O dia a dia lá, o atendimento em si é muito simples. A gente usa, para quem, até falando um pouco de como que usa. O que é essa parte que tira a gente o padrão usa duas de doença? peças, uma que é um U de metal que a gente põe em cima do ombro esquerdo e um acelerador que a gente, uma outra peça de metal que a gente põe na mão esquerda. E a pessoa passa ali 20 minutos com essas duas peças de metais no corpo. Então, é muito simples, é ficar esses 20 minutos, daí ela vai passar com o terapeuta, para o terapeuta fazer algumas perguntas justamente disso, de se a casa teve as adaptações ali para o isolante, se ela está com dor, a fome, se teve algum exame. Então a gente faz um questionário ali para a pessoa, mas é tudo num processo de 20 a 30 minutos que a pessoa passa com a gente, super simples, né? A pessoa nem percebe. Então é bem rápido o processo em si nosso de tratamento. Então, sim. E aí o que tem que fazer, né? O que a gente está falando da simplicidade e da velocidade que os benefícios podem chegar, não é uma regra, gente, mas esses benefícios podem chegar, né, rápido de uma sessão a outra ou ao longo de um mês. Mas o importante, como eu falei na primeira parte do programa, é lembrar que existe um tempo de evolução da doença, existe uma trajetória de evolução da doença no organismo. E mais para frente, quando avançado, também existe a trajetória do tratamento. O que a gente tem que entender é que, da mesma forma, ouvintes, que o organismo ficou lá, né, exposto à radiação 2, 3, 4 anos, como o Estevão mostrou nas pesquisas, também é importante lembrar que existe um tempo de recuperação, né? Então, existem esses benefícios, incrível, mais rápido ou não tão rápido, chegarão. Agora, o que a gente espera é que ao longo dos meses, conforme o organismo se fortalece,
né, com o tratamento, ele começa a mostrar os sinais que são mais importantes para você que vive a doença câncer, mas também para a nossa equipe médica. Nossa equipe, eu quero dizer, a que cuida de nós, a que cuida de vocês, então os seus médicos, a poderem visualizar os efeitos que eles desejam, que aí acontece através dos exames, né? As taxas, os índices mudam, as imagens mudam, né, Turim? Porque, na realidade, depende um pouco disso. Foi o que você falou. Ali a gente está colocando um pouco a vibração, trazendo a vibração, colocando o organismo na vibração boa, digamos assim, que ela deveria estar. Então, depende muito do organismo de cada pessoa para ter as respostas. Então, é o que a gente fala. A gente está tirando a vitalidade do câncer ali com o tratamento, da manifestação e do câncer, mas depende do organismo da pessoa para conseguir passar por tudo isso. Então é o que a gente fala. Aí vai do processo de não se desgastar, não fazer muito esforço, se alimentar bem, porque com tudo isso a gente consegue deixar um organismo mais forte para que ele passe, se recupere mais rápido e consiga atingir o que a gente sempre busca ali no prazo de um ano, né? Justamente. E aí a gente está falando aqui de isolamento, né, Torri? Você falou sobre ver o ambiente, casa e estudar, né? Aí agora eu falo, né, estudar e pesquisar sobre a sua rotina para poder usar o isolante, que é essa peça metálica que o Estevão desenvolveu para bloquear essa radiação. Mas aí a gente começa a olhar, né, respondendo, né, e pensando especificamente sobre cada coisa. A gente fala de usar isolante, e o isolante, ele foi desenvolvido através de uma técnica de pesquisa e estudo, né, que o Estevão usou, que era a radiestesia. Então, quando a gente pensa em ambiente, né, Turri, só para deixar claro às pessoas, existem várias linhas da radiestesia, entre outras práticas que estudam o meio ambiente. Então, dentro do local onde vocês estão, ouvintes, a casa, o escritório, o local de trabalho, existem outras influências, outras frequências, oriundas de outras fontes, né? Especificamente, Estevão estudou a origem da doença câncer, ele encontrou esse padrão vibratório e fez a sua pesquisa e testes aí ao longo pelo menos de 12, 13 anos até ele liberar essa pesquisa para os primeiros pacientes. Então ele teve uma vivência longa mostrando a resposta desta origem através da técnica dele e surtiu o resultado e vem surtindo muito. Então, quando a gente pensa em radiestesia, que é essa ciência que estuda as vibrações naturais de todos os elementos, e quando a gente pensa em câncer e bem-estar, existem várias linhas que podem ajudar vocês. Então, nós não somos, aliás, nem contra, né? Pelo contrário, alguns são mais a favor de estudar esse ambiente, trazer, né, mais bem-estar e outros recursos para você poder contemplar os locais onde vocês estão, porém, para câncer, existe essa linha específica do Estevão. E aí, estudar a rotina, estudar os ambientes, né, Turri? Então, por exemplo, vamos usar... Eu sei que você é terapeuta e mestre agora dos nossos pacientes, mas pensa, quando você teve lá o diagnóstico da doença câncer, quais foram os locais que você parou para pensar? Como que foi essa sequência de pensamento seu, pesquisa, e aonde você usou isolante lá atrás e onde você usa isolante hoje? Isso, então, porque um dos pontos a gente tem que entender um pouco a rotina da pessoa para saber, justamente durante o dia, aonde ela fica parada ali diariamente. A gente fala, é justamente vários dias na semana, por um período maior de 1h30, 2 horas ali todo dia. Então, um ponto-chave é a cama. A cama sempre vai ser porque a pessoa sempre vai dormir ali de 6, 8, 10 horas por dia. Outros pontos é isso, se a pessoa, hoje em dia tem muita gente trabalhando de home office, então a gente vai ver o local que ela está trabalhando em casa, o local do trabalho. Na época que eu tive, eu não estava trabalhando, acho que na época, então eu só identifiquei a minha cama e o local que eu ficava ali, às vezes era na sala ou na sala de jantar. Então, para mim foi fácil de adaptar. Na época ainda, assim, o isolante que a gente fala é uma peça metálica que a gente põe nesses pontos que a gente fica. Então, na realidade, o que eu tive que adaptar na época foi colocar ele na cama, ver se a cama estava tudo certinho, e colocava numa cadeira do lado do sofá, que na época a gente tinha ainda, eu colocava uma cadeira de plástico ali do lado do sofá e usava nesses 2 pontos. Mas hoje em dia, olhando também, eu penso no local de dormir, no sofá, na área ali que eu trabalho home office, que eu trabalho alguns dias em casa, e no trabalho, quando eu vou no trabalho também, é uma cadeira de escritório, mas eu levo lá e fico com isolante. Então, eu sei que os locais que eu fico diariamente, eu tô com a proteção ali. Então, eu acho que é isso, é a pessoa identificar isso, os pontos, mas não é nada, hoje em dia está muito fácil, até pela mudança que a gente fez do isolante, que mudou de um tempo para cá, tamanho e tudo, e a área que ele consegue proteger e as madeiras
a madeira que ela pode estar ali, os móveis. Então, hoje em dia está muito fácil para a pessoa conseguir se proteger. É mais tranquilo, é só realmente desejar e se comprometer. Mas sabe que é legal ouvir você falando? Porque, olha, a gente está em 2022 e essa história sua, né, de você cuidar do seu próprio isolante, né, e fazer o tratamento foi em 2018. Quando a gente recebe o paciente ou conversa com as pessoas, e também está escrito em todos os nossos papéis, o isolante que é um cuidado para a vida toda. Sim. Então, tem algumas coisas nessa frase. O cuidado para a vida toda a gente espera que a vida seja muito longa a partir do uso do isolante. Esse é um ponto. E outro, pela vida se estender e é natural que a gente mude de hábito, mude de gosto, mude de endereço, é importante que a gente reveja sempre os nossos novos hábitos, né? Se a gente mudou de posição na cama, né? Se a gente criou como você, quando você começou, você tinha acabado de voltar de viagem, não estava trabalhando. Mas aí, logo você voltou a trabalhar na rua, logo veio a pandemia, você voltou a trabalhar em casa. Então, observar essas mudanças, né, e de tempos em tempos, né, adaptar e colocar os isolantes nesses locais. Por quê, turma? Ah, mas é um lugar novo, né? Eu arrumei um emprego agora, mudei de casa agora. Será que ainda tem esse problema no subsolo? Uma vez que você tratou e teve alta, o usar pela vida em toda é a prevenção de não ter um retorno, de não ter uma recidiva, né? E o que a gente acaba pegando lá muito é justamente isso. Assim, infelizmente, tem muita gente que acaba retornando, que foi lá, se curou, passou o tempo. Eu ultimamente, acho que pelo menos esse ano, peguei bastante gente de retorno, que foi, se curou e depois de 10, 12 anos teve uma recidiva. Justamente, a gente vai entender, a pessoa mudou de lugar, o isolante quase, que é um metal, já estava quase uma folha de papel, então assim, já não estava usando mais, é isso. E dependendo, às vezes, a pessoa ou estando na mesma casa ou mudando, ela pode voltar a se expor à radiação e pode ter esse problema. E eu acho que uma das coisas que o método traz para mim é sensacional, justamente eu saber o quê? Que até o Jota fala bastante. O normal do câncer é justamente, o normal é retornar. Você não ter a reincidência é um pouco mais anormal, em proporções, proporcionalmente. Então, você ter ter a proteção, que nem eu, hoje em dia eu tenho a proteção, então eu estou tranquilo. Posso ter mais medo até de outras doenças do que do câncer. O câncer eu estou tranquilo. Sim, sim. Então, você e quando eu falo isso por aí, o pessoal fica até aterrorizado. A pessoa fala, não, para mim é super normal. Turri, chegamos aqui no final do nosso programa e foi bom aí terminar com a sua voz. Agora, se você quiser mandar um abraço, uma mensagem breve para a galera que está nos ouvindo, manda ver. E eu deixo aqui, mais uma vez, o convite para todos que nos acompanharam até aqui, para seguir conectado conosco, né, ao longo da semana. Estudem um pouquinho mais sobre, a gente tem vídeo de teoria, vídeo de como funciona. Eu estou disponível, disposta a conversar com vocês. Eu estou aqui, o Ricardo conosco, mais uma vez dedicando o sábado dele e o tempo dele para poder ajudar também as pessoas que estão nos acompanhando. E agradeço muito, muito, Turri, mais uma vez, você está dividindo sua história. Espero que as pessoas, como ano passado você influenciou e trouxe pacientes através do programa, espero que dessa vez também venham mais pacientes, mais homens como o Turri, se cuidarem no tratamento do câncer. Manda um beijinho. Eu que agradeço, um abraço a todo mundo e assim, mesmo quem tem algum conhecido, alguma coisa, vá, se quiser conhecer, veja os pontos, vá conhecer um pouco, até para divulgar, quem não tiver nada, espero que ninguém tenha, mas para a gente poder divulgar e atingir mais gente. E é isso aí, vale a pena viver esse tratamento, gente. Um grande abraço e um beijo no seu coração para quem esteve conosco até agora. E sábado que vem às 5 horas da tarde a gente volta aqui no Portal da Cura comigo, Paty Kovacic. Valeu, até lá!